Bem-vindo, bem-vinda à SOS Ciência. Eu estou aqui hoje para responder uma pergunta de bastante gente quando faz curso de introdução à estatística para pesquisa, que existem testes que a gente pode usar para fazer análise de dados qualitativos? Então, olha só, nesse caso que eu estou trazendo como exemplo, o pesquisador responsável por esse estudo coletou o sexo, então feminino e masculino, dados qualitativos, se a pessoa já tinha sido contaminada ou não por Covid-19, dados qualitativos, e se precisou ser ou não hospitalizado. E nesse caso, a gente poderia resumir esse banco de dados em frequência e analisar esses dados utilizando um teste chamado de Q². Então, o vídeo de hoje é justamente para responder essa pergunta: como que eu faço um teste do Q² usando o Prisma? Bom, então, para a gente responder essa pergunta, eu vou abrir aqui o Prisma e já vou mostrar para vocês dois caminhos que a gente pode utilizar para fazer o teste do Q². O primeiro é inserir os dados aqui nessa opção chamada de contingência, e o segundo é utilizar essa opção chamada de partes do todo. Bom, qual é a diferença entre eles? Eu vou trazer o caso prático. Então, suponha que a primeira pergunta que esse pesquisador quisesse responder é a seguinte: existe diferença na quantidade, né, ou na frequência de homens e mulheres investigadas no meu estudo? Então, eu tive aí uma amostra parecida de homens e mulheres? Essa é uma primeira pergunta. Nesse caso, para responder essa pergunta, a gente tabularia os dados aqui em partes do todo. Então, clico aqui em partes do todo, venho em criar. Bom, abriu uma janela, né, parecida com a do Excel. Eu vou onde está o Data1, já renomear e chamar de sexo. Aqui, o que eu vou pôr na coluna A, eu vou informar que eu estou analisando, comparando o sexo desses participantes do estudo, sendo que eu vou estar comparando masculino e feminino. O que isso quer dizer, né? E principalmente dessa forma que eu estou inserindo os dados, que eu não vou pegar, copiar essa coluna inteira chamada de B e colar lá dentro. O que eu tenho que fazer antes de tudo é vir aqui no meu Excel e vou classificar. Eu vou separar todo mundo que é mulher de todo mundo que é homem. Então, nesse caso aqui, ó, se vocês derem uma olhada comigo, estou descendo o meu cursor e estou vendo todo mundo que está assinalado aqui como feminino. Descendo. Beleza. Então, a gente tem aqui, ó, exatamente 800 mulheres que participaram desse estudo. Então, eu venho aqui onde está feminino e coloco 800. Então, para fazer o teste do Q², no Prisma, a gente já precisa inserir essas frequências. É óbvio, eu estou fazendo aqui um pouquinho mais braçal, né, para identificar quantas mulheres e homens utilizando o Excel, mas existem outros caminhos para vocês chegarem nisso, então fiquem à vontade. E aqui dos homens a gente tem 648. Então, volto para cá, 648. Beleza. Bom, agora para a gente comparar essa quantidade de homens e de mulheres, a gente vem em Analyze, analisar, e dentro dessa opção chamada de partes do todo, a gente seleciona aqui comparar valores observados com valores esperados e clico em OK. Eu tenho que passar duas informações aqui para o Prisma. O primeiro, se eu estou tabulando as frequências absolutas ou se eu estou tabulando em percentual. Então, são 648 pessoas e 800 pessoas que estão sendo comparadas, ou isso daqui é 648% e 800%. Então, no nosso caso, como são as frequências absolutas, essa é a primeira opção. Se fossem percentuais, é a segunda opção. Aqui, quando está em frequência, já tem aqui, ó, 648, 800. Se eu trouxer para percentual, ele já vai me dar. Os homens correspondem a 44% desse grupo e as mulheres a 55%. Eu vou deixar por hora aqui, que fica mais fácil a gente entender percentualmente.
E aqui, qual o tipo do teste que você quer realizar? Ele está no teste binomial como recomendado. Mas, como esse vídeo é sobre o Q quadrado, eu vou selecionar aqui a opção do Q quadrado. E eu tenho que informar agora para o Prisma o seguinte: se eu tivesse uma distribuição igual de homens e mulheres, quantos por cento dessa amostra deveriam ser de homens e quantos por cento deveriam ser de mulheres? Então, nesse caso, pensando, né, 100% da amostra, se fosse uma distribuição igual, o que eu esperaria? 50% de homens e 50% de mulheres. Por quê? Porque o que quadrado vai fazer é justamente confrontar, comparar esses valores que você está observando versus o que você esperaria se fosse uma distribuição aí parecida entre os sexos. E aí a gente clica aqui em OK. O teste vai me dar o valor do Q quadrado, que normalmente os estudos apresentam nas tabelas, então que seria o valor de 15,9, e o p-valor, em seguida, existe uma discrepância, né? Existe uma diferença entre esses valores que você observou com os valores que você esperou, e ele já fala que sim, considerando aí o p menor do que 0,05. O que isso quer dizer para a gente? Que nessa amostra a gente pode falar que existe de fato mais mulheres do que homens, que essa distribuição aí entre homens e mulheres ela não está equilibrada, existe um certo desequilíbrio aí favorecendo mais mulheres. Então essa é a primeira análise do Q quadrado. Agora a segunda análise pode ser a seguinte: agora existe diferença na contaminação de COVID, então tem uma maior taxa, né? Você tem uma maior chance de ser contaminado por Covid-19 em função de você ser mulher ou ser homem. Então, notem que na primeira análise que a gente fez, a gente isolou essa variável que a gente chamou de sexo. Agora não, agora a gente quer fazer um cruzamento do sexo junto com o fator ser contaminado ou não. E agora, nesse sentido, o que a gente vai fazer? A gente vai vir em New Data Table e eu vou selecionar a opção de tabular no formato de contingência. Então, por isso que eu falei que existiam dois caminhos para se fazer o Q quadrado. Então, nesse caso, onde a gente vai cruzar as variáveis, onde a gente, inclusive, vai estar trabalhando com uma tabela de contingência, a gente deve selecionar essa opção aqui, contingência. E eu venho em criar. Vou renomear, vou chamar de sexo.contaminação, né? O nome que eu quiser. E aí aqui, contaminado ou não contaminado. E aqui, homem e mulher. Então, o que eu quero ver? Eu quero ver se homens e mulheres têm taxas, né? Ou razões diferentes de contaminação. Então, eu vou voltar aqui. De novo, nesse caso, eu vou fazer... Eu vou fazer no Excel, talvez seja um pouquinho mais demorado, mas quem quiser automatizar, fazer por outro caminho, não tem problema. Então, vou só organizar meu banco de dados, primeiro em função do sexo dessas pessoas, e depois de ser contaminado ou não. Pronto. Então, de mulheres não contaminadas, o que a gente vai ter aqui? Ops, espera aí que passou. Então, de mulheres não contaminadas, a gente vai ter exatamente 674. 674. Então, de contaminadas, agora a gente vai ter 126. 126. Volto para cá, agora homens não contaminados. Vamos ver quantos homens não se contaminaram. 549. Então, 549. E contaminados, 99. Agora a pergunta que a gente faz é: homens se contaminam mais por Covid do que mulheres? Ou mulheres se contaminam mais por Covid do que homens? Ó, só gente, eu errei aqui, é o contrário, é não contaminados e contaminados. Aí, beleza.
Então, agora o que a gente vai fazer? Venho em Analyze, analisar. E quando a gente tabular nossos dados em contingência, aqui a primeira opção já vai ser o teste do Q². E aí eu clico nele. Aqui, novamente, ele vai me dar algumas possibilidades, né, para computar essa análise. Ele está colocando em primeiro lugar aqui o teste exato de Fisher, que também é uma boa opção, mas aqui a gente está aprendendo o Q², seleciono o Q², e aqui tem algumas opções complementares quando a gente está analisando frequências. Razões, tamanho do efeito, sensibilidade, especificidade. Então, você pode selecionar aqui também. Se não, é só isso, seleciono o Q², clico em OK. Valor do Q², 0,06, p-valor de 0,80. Existe uma diferença significativa? Não. Ou seja, a taxa de contaminação aqui de homens e de mulheres é basicamente a mesma. Então, o fato de você ser homem ou ser mulher, isso não aumenta a sua chance de ser contaminado por Covid. O que eu poderia fazer aqui é inverter os valores. Então, eu vou colocar 99 homens não contaminados e 549 contaminados, só para a gente ver o que acontece ali no resultado. Então, quando eu inverto esses valores e a gente vem aqui no resultado em contingência, agora sim, p-valor menor do que 0,01, o que de fato representa uma diferença significativa. Então, nesse caso, os homens teriam uma maior chance de se contaminar do que as mulheres. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal para acompanhar as próximas publicações. Toda semana a gente lança vídeo novo. E qualquer dúvida, comentários ou sugestões, também deixem aí nos espaços de comentário abaixo. Obrigada e até uma próxima.